Oi, gente, bom dia. Estou fazendo esse vídeo especial para trazer uma palavra, né? Não só para vocês, mas para mim também. Que a palavra ela falou primeiro ao meu coração. E eu espero que Deus fale ao coração de cada um, assim como Ele falou ao meu também, porque nesses tempos difíceis que a gente tem passado, como não deixar de falar, né, da pandemia, porque, bem dizer, está sendo o ano todo, o ano está acabando e a gente parou uns 4 meses ou mais, não tenho exato, mas assim, a gente realmente não pode ficar parado totalmente. Então assim, Deus tem falado ao meu coração, espero que fale ao seu também. Dentro daquilo que eu estou vivendo, dentro do momento que eu estou passando pessoal, eu espero também que fale, de acordo com a situação que cada um está vivendo. Eu creio que Deus ele vai falar assim. Então eu espero que você receba essa palavra, que é uma palavra de ânimo, uma palavra de despertamento e de ânimo. E se ela tem um tema, eu acho que o tema dessa palavra é levante-se. Levante-se. Não é o tempo assim de ficar parado, não é o tempo de ficar deitado. Embora pareça que seja um tempo de parar, mas sempre tem algo que a gente pode fazer. Então que a gente possa meditar. Apesar de ser um tempo de dar uma pausa, o que eu posso fazer nesse momento? Em que Deus pode me usar? Em que eu posso ser útil para Deus ou quem sabe para os meus irmãos? Quem sabe a gente pode começar realmente com uma palavra, a gente pode começar com uma visita a quem a gente pode, né, visitar, porque tem pessoas que a gente não pode visitar, ou de repente uma mensagem no WhatsApp. Então assim, que a gente possa então despertar. Essa palavra, ela está em 1 Reis 19, ela fala sobre Elias, sobre o momento difícil que Elias estava passando. E apesar dele ser ter sido um homem extraordinário, ele foi um homem extraordinário, que foi muito usado por Deus de forma totalmente corajosa, ousada, e poucos foram usados assim como ele, foram usados e ousados como ele. E às vezes a gente olha para ele e pensa assim, não, Elias era o tal, Elias, né? Como se ele fosse assim um super-homem. E na verdade não era. Então assim, nesse capítulo, a gente pode se identificar muito com Elias. Quantas pessoas, né, passando uma fase de desânimo, uma fase de depressão. E quem já não passou um momento assim? Eu posso dizer que eu já passei. Muitas vezes as pessoas olham pra gente pro exterior e por a gente não externar algumas situações que realmente não cabe a gente ficar expondo, senão para algumas pessoas íntimas, as pessoas não têm noção do que a gente já passou, algumas lutas que a gente já enfrentou interiormente, lutas até pela nossa fé, lutas contra o inimigo das nossas almas, porque exteriormente às vezes parece tudo natural, tudo normal. Só que o inimigo ele luta constantemente contra as nossas vidas, ele quer nos destruir diariamente. Então, assim, são lutas terríveis. E a gente pensa que, não, Elias não passou. Ou então Elias ele superava muito fácil, né? De repente vinha uma tristeza, ele, não, sai porque eu sou um profeta de Deus. Assim como ele usava muito a palavra dele, pela minha palavra não vai chover. E realmente não choveu. Então, quem sabe ele não poderia fazer assim, não. Pela minha palavra, já que eu sou um profeta de Deus, pode sair toda tristeza, não sei o que. Não, mas ele era um ser humano. Então, esse capítulo 19 faz a gente se identificar com Elias. E, assim, eu vou ler alguns versículos isolados, mas quem quiser ler tudo, ler todo o capítulo 19, que foi um momento super difícil para ele, em que ele fraquejou, ele quis desistir, ele quis desanimar. Na verdade, desanimar ele desanimou, mas ele quis parar. E ele se colocou diante de Deus e falou, chega, eu não consigo mais, eu não sou melhor do que os meus pais, que são os meus antepassados, né, os profetas que foram usados por Deus, as pessoas que foram muito usadas por Deus, eu não sou melhor do que ninguém, então já basta, não quero mais. Elias falou isso. Tem um versículo que ele fala aqui, versículo 4. Olha, ele foi ao deserto, caminho de um dia,
e veio e se assentou debaixo de um zimbro. Então ele se afastou totalmente de tudo. Ele foi para o deserto, ficou andando um dia, foi bem distante e deitou debaixo de um zimbro. E ele pediu em seu ânimo a morte e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Então, assim, eu imagino que o ânimo dele estava tão assim, tão para baixo, tão fraco, ele estava tão desanimado, ele deitou de cansado, né, porque ele andou bastante, e de desânimo. Ele não queria mais, ele queria realmente desistir. Quem já não passou um momento assim, né? Não quero mais. Então, dentro da gente, a gente fala, a gente toma uma posição de desistir, de ficar parado. E eu entendo que Deus ele não aceita. Deus ele não aceita essa palavra. E o que Deus ele fez? Ele enviou um anjo e falou: levanta e come, levanta e come. Aí Deus enviou pão e água, Elias comeu. O que Elias fez depois de comer? Dormiu de novo. Ele deitou de novo, ó, comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo falou: levanta e come, porque o teu caminho será longo. Então a palavra que Deus ele fala é: o seu caminho será longo, você tem muita coisa para fazer. Ah, você pensa que acabou? Você pensa que é a hora de morrer? Você pensa que é só isso? Que você vai ficar deitado, só se envolver nessa tristeza, se envolver nessa depressão, se envolver nesse desânimo e acabou. Não tem mais nada. Então, assim, no seu ânimo, você olha e fala: não tem mais nada. Não tem mais nada para fazer, não tem mais obra para fazer, eu não consigo ter ideias, eu não consigo ter planos, eu não consigo ter uma porta aberta, eu não consigo ter mais. É a sua mente que faz isso, porque a realidade não é essa. Então, Deus ele não aceita essa palavra, ele não toma essa palavra que você falou. Como se Deus falasse assim: é mesmo, né? Melhor eu levar o meu filho porque já acabou para ele. Não, não. O que Deus fala é: vai se alimentar, vai comer, porque o teu caminho será longo. É na obra de Deus? Tem muita coisa para fazer, tem muita gente para você alcançar. É no seu trabalho, tem muita coisa para você realizar. Tem ideias para você ter, para você colocar em prática também. Tem muita porta para se abrir, tem muita coisa para surgir. Você, às vezes, no seu ânimo não consegue contemplar. Às vezes a pessoa num desânimo não consegue contemplar, mas tem muita coisa para fazer. O que você precisa fazer? Se levantar, mesmo no seu desânimo, e comer. Comer o quê? Sim, se alimentar fisicamente mesmo, porque a gente precisa cuidar do nosso corpo. Bebe água, come, mas come também a palavra de Deus. Come a palavra de Deus, porque o espírito fraco, aí você não vai conseguir. O espírito sem estar alimentado, aí você não vai conseguir. Então, assim, você pode estar com muita fome de alimentar o seu espírito. Então, o que você precisa fazer? Comer a palavra de Deus, buscar a presença de Deus, se fortalecer. Porque realmente o teu caminho não vai ser pequeno, o teu caminho vai ser muito longo, muito longo. Procura olhar com os olhos de Deus, porque Deus ele não vê com os seus olhos, ele vê com os olhos dele, com os olhos da realidade, na verdade. Realidade espiritual, de que tem muita coisa para acontecer. E continuando aqui no versículo 8, o anjo já tinha falado a segunda vez e falou: levanta e come, porque o teu caminho será longo. E ele levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias, só de uma alimentação ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Então ele foi tão alimentado que ele conseguiu caminhar 40 dias e 40 noites. Mas o que aconteceu com Elias? Aquele ousado, aquele corajoso, aquele forte. O que aconteceu? Ele já tinha deitado 2 vezes, né? Deitou, o anjo falou: levanta e come. Comeu, aí deitou de novo. Comeu e caminhou mais 40 dias. Sabe o que aconteceu? Ele foi caminho para o Horebe, o monte de Deus, e ali ele entrou numa caverna e passou ali a noite. Ele se escondeu. Ele se escondeu, mesmo depois disso tudo, depois de tudo que Deus usou a ele, depois do anjo ter falado com ele, depois de ele ter já se reanimado um pouco, caminhou 40 dias, ele se escondeu numa caverna. Elias fraquejou de novo. Elias ele fraquejou de novo. Então, como a gente não se identificar com essa situação de Elias, né?
que isso pode nos dizer? Nós somos humanos. Nós somos humanos. E muitas vezes a gente se reanima e a gente fraqueja de novo. A gente se reanima e a gente fraqueja de novo. E às vezes a gente pensa assim, não tem mais jeito não. Tipo, sou fraco mesmo, essa fraqueza já me venceu, essa área aqui da minha vida, meu Deus, não tem mais jeito não. Toda vez eu tento me levantar, me erguer, fraquejo de novo. Eu tento me levantar, me reerguer, fraquejo de novo. Então, assim, olha Elias, gente. Ele fraquejou aqui, já é a terceira vez que ele fraqueja. E Deus, ele não desistiu de Elias, ele não desistiu de Elias. E veio a palavra do Senhor para Elias e falou, o que você faz aqui, Elias? O que você faz aqui dentro de uma caverna? Deus, ele nunca está satisfeito que a gente esteja numa caverna. Ele sempre vai enviar alguém e vai falar, sai dessa caverna, sai dessa caverna. Sai desse lugar aí de ficar envolvido com essa tristeza, com esse desânimo, com essa, com esse marasmo. Deus, ele sempre vai falar, levanta, sai daí. Aí ele foi e falou de novo, eu não sou melhor do que os meus pais. E Deus falou de novo, sai para fora. Aqui no versículo 11, sai para fora e ponte nesse monte perante a face do Senhor. E aí passou, e ele ficou ali aguardando o Senhor passar. Veio um vento muito forte, mas o Senhor não estava no vento. Veio um terremoto e o Senhor não estava no vento. O Senhor estava querendo se revelar outra vez a Elias, a presença dele. E depois também veio um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E olha só que importante, que interessante também. Elias, ele estava nessa situação tão difícil, de desânimo, até de depressão, vamos falar assim, um momento de depressão. Um momento que ele estava muito assim para baixo, muito desanimado, mas ele não deixou de reconhecer a presença de Deus. Ele não deixou de reconhecer a presença de Deus. Então ele entendeu que no vento forte o Senhor não estava. No terremoto também, e era um terremoto que um vento, que ele quebrava as penhas e fendia os montes, era um vento muito forte, mas o Senhor não estava. E um fogo também, mas o Senhor não estava. E Elias, ele não deixou de entender, ele não deixou de ter essa sensibilidade de entender quando era a presença do Senhor. Aí no versículo 13, sucedeu que, ouvindo a voz mansa, que veio uma voz mansa depois do fogo, o que Elias fez? Ele envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia, o que fazes aqui, Elias? Então, o fogo, o terremoto, o vento, ele poderia muito bem, é Deus está agindo de uma forma muito, muito assim gloriosa, tremenda. Mas ele não deixou de entender que era a voz do Senhor, mas na voz mansa que passou, numa calmaria que passou, ele entendeu. É o Senhor. Então, às vezes, as pessoas estão esperando coisas grandiosas, mas que a gente não perca a sensibilidade para ouvir o Senhor numa voz mansa, E ele repetiu de novo, eis que tenho sido extremamente zeloso, e só ficou eu, porque todos os profetas morreram, e eu não sou melhor do que os meus pais. Ele falou de novo, e ainda buscam a minha vida para me matar. Ele ficava repetindo toda hora a sua lamentação para o Senhor, como se o Senhor já não soubesse, e como se o Senhor não soubesse a outra realidade, que na verdade não tinha ficado só ele. O que o Senhor respondeu? Vai e volta pelo teu caminho para o deserto. Aí ele mandou ungir Jeú como rei de Israel, mandou ungir Azael como rei da Síria e ainda mandou ungir Eliseu no lugar dele, que seria o substituto dele. E essas 3 pessoas fariam grandes obras. Então, outra coisa que eu posso entender aqui, a única coisa que Elias podia contemplar naquele momento é que Jezabel queria matar ele. Ela ameaçou a vida dele porque ele matou os 450 profetas de Baal, que era o Deus dela. Então ela ameaçou matar ele. E ele ficou com medo, ficou desanimado, e a única coisa que ele contemplava era isso. Querem tirar a minha vida, não restou mais ninguém, não tem mais esperança para mim, não tem mais nada para fazer, porque eu não sou melhor do que os outros que vieram antes de mim, já chega. Tudo que eu tinha para fazer eu já fiz.
Era isso só que ele contemplava, mas a palavra de Deus para ele era: eu ainda tenho uma grande obra para você, uma grande obra para você fazer, porque Israel ele estava vivendo, o povo de Israel estava vivendo na fome por causa da opressão, por causa dos caminhos errados do rei Acabe, e Deus ele tinha uma palavra de esperança, tinha uma obra de esperança, de transformação, e era através de Elias. O que ele tinha que fazer? Ungir o rei da Síria, que iria lutar, iria destruir, né, os inimigos do Senhor, né? E os que sobrassem desse rei da Síria, Jeú, que seria ungido rei de Israel no lugar de Acabe, ia destruir. E os que Jeú não, que sobrassem de Jeú, Eliseu, que seria ungido profeta no lugar de Elias, iria destruir. Por quê? Eram os inimigos do povo de Deus, eram os inimigos que estavam oprimindo o povo do Senhor. Então, ele contemplava só aquele desânimo, aquele fim. E Deus ainda tinha uma obra grandiosa que iria abençoar o povo dele. Então, que a gente possa ficar com essa palavra. Às vezes a gente contempla só o fim, contempla só o desânimo, contempla só a nossa tristeza. Está tudo acabado, não tem mais nada para eu fazer. Isso é na nossa mente, é o nosso ânimo. Mas o Espírito de Deus, agindo dentro de nós, ele tem coisas muito grandiosas a fazer na nossa vida. Ele quer nos revelar. Eu não sei o que, mas eu creio assim. A gente contempla só a nossa pequenez, só a nossa tristeza, nosso desânimo e realmente o nosso fim. Mas assim como ele usou Elias para abençoar aquele povo que estava sendo oprimido, destruído pela fome, pela seca, por tantas coisas ruins, ele ainda usou Elias para abençoar grandemente aquele povo, e Elias seria tomado para Deus. Mas Deus já tinha colocado um substituto que ainda receberia a mesma porção de Deus dele, a mesma porção de Deus que Elias tinha, que era Eliseu, que foi usado grandemente também, com muita ousadia, e seria aquele profeta ali em Israel, né, que era tão necessário, que era a voz de Deus. Então, que essa palavra venha ficar no nosso coração. Deus ainda tem coisas grandiosas para realizar na nossa vida. Essa palavra ela tem vindo para você, eu creio que fala ao seu coração, para você continuar, para você se levantar e trabalhar na obra de Deus, trabalhar para Deus, trabalhar para abençoar os seus irmãos, trabalhar em ideias que você possa ter na sua casa, para a sua família, na sua vida profissional. Deus ainda tem coisas grandiosas a realizar. Eu realmente não sei o que. Até na minha vida eu peço sempre a direção a Deus. Deus, me dá direção, me dá direção. Eu não estou contemplando, mas eu sei que o Senhor tem coisas grandiosas para fazer. Então eu sei que Deus ele tem ideias para nos dar. Ele tem coisas para gerar do coração dele para o nosso coração. Porque ele abençoa todas as áreas da nossa vida. Então fica com essa palavra que também tem falado muito ao meu coração. Eu tenho lido sobre a vida de Elias. E Elias é uma vida assim, que desafia muito, muito, muito a gente. Que homem de Deus corajoso, assim, se fosse 1% do que ele é, eu acho que eu estaria até satisfeita, mas que Deus ele possa nos abençoar, nos usar e tirar tudo aquilo que tem impedido a gente, né, de enxergar as coisas maravilhosas que Deus tem para nós e para fazer através de nós. Tá bom? Um ótimo dia para vocês, que vocês sejam abençoados. Em nome de Jesus.